tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez na nossa casa, se sintam acolhidos e se sintam em casa. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do primeiro capítulo do Evangelho que nós iniciamos a semana passada. E dando continuidade, a semana passada nós falamos das 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, e hoje nós vamos falar a respeito da aliança da ciência e religião. Kardec, em toda a sua obra, diz que o Espiritismo veio para levantar o véu. Isso quer dizer que veio para revelar tudo aquilo que até então era oculto, veio trazer a luz e, na realidade, veio trazer o Espiritismo tudo aquilo que até então nós tínhamos conhecimento de forma bastante equivocada, e tudo aquilo que nós não entendíamos era nos dito que eram mistérios de Deus, né? Então o Espiritismo veio levantar o véu e nos trazer a explicação de forma clara e numa linguagem acessível a todos. Na realidade, tudo aquilo que nós não conseguimos compreender não é porque são mistérios de Deus, é porque, na realidade, nós não temos ainda capacidade evolutiva para compreendermos uma série de questões. E, além disso, né, ficou, por conta de algumas religiões, velar o conhecimento ou explicar a moda da casa. O objetivo do Espiritismo é consolar, acolher e esclarecer. E é isso que nós tentamos fazer. E para isso vamos procurar primeiro compreender o que é uma aliança no contexto deste item. Segundo o dicionário, aliança é pacto, união, acordo, concordância. Então, sobre esse ponto de vista, o Espiritismo vem nos orientar que a ciência e o Espiritismo devem caminhar de mãos dadas, devem caminhar juntas. Kardec, neste mesmo item, nos diz que a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana e que as duas têm o mesmo princípio, que é Deus. Se ambas vêm de Deus, as duas estão certas, pois Deus, sendo perfeito, nada de imperfeito poderia fazer. E que os equívocos cometidos, tanto como pela ciência, como pela religião, vêm da interpretação equivocada dos homens, que por orgulho e vaidade sempre acham que estão com a razão. Albert Einstein disse: a falsa ciência nos afasta de Deus, mas a ciência pura nos aproxima do Criador. Ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. Aqui, quando estamos falando de religião, estamos falando no sentido de religar a Deus, porque o verdadeiro significado da palavra religião é religar a Deus. Nós não estamos falando de nenhuma religião específica. A ligação entre religião e ciência existe desde a antiguidade. Os egípcios, 2000 a 1800 anos antes de Cristo, já exorcizavam espíritos usando o nome do deus Horus. Eles acreditavam que as enfermidades eram um castigo dos deuses ou influência dos maus espíritos. Nós sabemos perfeitamente que a influência dos espíritos inferiores provoca realmente algumas enfermidades.
provoca o desequilíbrio, provoca a ansiedade, provoca a depressão, as angústias, a tristeza e uma série de outros sentimentos que acaba gerando enfermidades. Os cientistas gregos, 500 a 300 anos antes de Cristo, já discutiam sobre a origem da alma. Então, ele já tratava do homem como um todo, não só das enfermidades físicas. E entre 1000 a 1200 anos depois de Cristo, eram as autoridades religiosas que eram responsáveis pelas licenças para a prática da medicina. Então, na realidade, quem tratava das enfermidades eram os sacerdotes das igrejas. Então, desde aquele tempo, já havia uma aliança entre a ciência e a religião. Foi em meados do século XIV e o fim do século XVI que houve a divisão entre religião e ciência, que se manteve até meados da metade do século XX. Finalmente, na década de 1960, começaram a ser publicados diversos estudos demonstrando a relação entre religião com a saúde do paciente. No mesmo período, foi iniciado o Jornal de Religião e Saúde, indexado até o presente momento no jornal Publicação Médica. Nas décadas seguintes, cresceu o conceito da chamada espiritualidade baseada em evidências. E os estudos do mecanismo pela qual a fé levaria a esses desfechos clínicos é que formam os médicos e de que forma os médicos deveriam abordar esse assunto na prática clínica. Pesquisa realizada em um programa de hemodiálise de um hospital público universitário do Rio de Janeiro, investigou as percepções de um grupo de médicos em relação à religiosidade dos seus pacientes frente ao tratamento e às doenças. O hospital é considerado como hospital de referência, que os pacientes renais são provenientes dos ambulatórios e das enfermarias do hospital e de outros serviços da rede. As pesquisas mostram que os pacientes de hemodiálise que são religiosos têm mais qualidade de vida, têm mais sobrevida, têm mais satisfação com a vida, adesão ao tratamento, capacidade de trabalhar e enfrentar os sintomas da doença renal, quando comparados com pacientes não religiosos. Um estudo realizado recentemente por um pesquisador nos Estados Unidos aponta que a cura física pode acontecer em decorrência do poder da oração e da fé. O médico Andrei Neuberg, diretor de pesquisa no hospital na Pensilvânia, coordenou a pesquisa na qual a ressonância magnética do cérebro indicaram haver poder na oração. Conforme o pesquisador, o cérebro funciona de forma muito similar quando oramos ou praticamos exercícios físicos, ficando evidente que se dedicar a práticas religiosas e espirituais equilibra a frequência das ondas cerebrais. Que os pacientes idosos com problemas de memória fizeram ressonância antes e depois de participarem de uma experiência onde foram submetidos a 12 minutos de prece por dia durante 8 semanas consecutivas. E os resultados depois das experiências apareceram completamente diferentes, com significativas melhores. Ele explica que um corante radioativo inofensivo foi injetado nos pacientes enquanto eles
estava em profunda oração ou meditação, e que o corante foi para diferentes áreas do cérebro em que o fluxo de sangue era mais forte enquanto orava. A partir daí, concluiu-se que, de acordo com o pesquisador, os resultados da análise científica apontaram ainda que o benefício da oração pode efetivamente reestruturar o cérebro humano, independente da religião. Muitos médicos têm se dedicado a pesquisar o efeito da oração e afirmam que as pessoas que se dedicam à espiritualidade têm menos possibilidade de serem internadas e, se forem, ficam menos tempo, e que as experiências foram feitas com 2 grupos de pacientes graves. O primeiro grupo recebeu preces diariamente, o segundo grupo não recebeu. Os médicos e enfermeiras não sabiam qual o grupo que recebia as preces e qual não recebia. Este trabalho foi realizado por equipes diferentes. Depois do tempo marcado, foi constatado que o grupo 1 teve o maior número de pacientes curados e melhorados e poucos óbitos, e o grupo 2 teve menos curas, mais pioras e mais óbitos. A ciência mais a fé religiosa gera muitas curas. Gera milagre? Definitivamente não. Quando oramos, formamos um campo magnético em torno de nós que nos protege e estimula as defesas do organismo, que promove a cura. Isso não é milagre. É sim uma reação orgânica acionada pelo nosso sentimento, que positivo promove cura, negativo promove enfermidades. Isto explica a frase de Jesus: a tua fé te curou, que quer dizer que para alcançarmos a cura, precisa da nossa participação ativa, de estarmos em alta frequência, sem a qual não conseguiremos resultado. Nós temos falado aqui muito em frequência, né? Hoje é comprovado cientificamente que o nosso pensamento e sentimento viaja como ondas de rádio. Se nós pensamos positivo, nós alcançamos frequências elevadas, altas frequências. Como eu já disse aqui por várias vezes, Jesus habita em altas frequências. Quando nós pensamos positivos e elevamos o nosso pensamento e alcançamos as esferas mais elevadas, as frequências mais elevadas, todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se encontram nessa frequência se unem a nós. É a mesma coisa quando nós temos um filho doente, um parente doente, e a família toda se junta para orar. A gente não solicita, não pede, aí pede para um, no final das contas, tá a família inteira orando. É a mesma coisa. Quando nós alcançamos essa frequência, todos aqueles que estão nessa frequência estão em comunhão de pensamentos, de ideias e de desejos. E é a somatória dessas energias que nós recebemos. E essa somatória impregna o nosso ser espiritual e físico de energias positivas. E o nosso organismo reage a isso, promovendo a cura. Claro que nós temos que analisar por que todos não recebem cura. Porque entra várias outras questões, mas a principal é isso. Entra a questão do merecimento e entra a questão da programação. Certo? Que muitos chamam de karma. Então, quando nós pensamos negativos e baixamos a nossa frequência, acontece a mesma coisa.
todos se unem no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo desejo. Desejamos aqueles a que nós emitimos os nossos pensamentos, os nossos desejos negativos, ou nós mesmos, porque às vezes nós falamos que nós somos isso, nós somos aquilo, podemos ser, mas não precisamos ficar repetindo. Vamos mudar, vamos trabalhar para mudar. E essas energias negativas nós recebemos e nos impregnamos dela. E aí surge mal-estar. Vocês já perceberam que quando a gente entra numa fofoca meio que de graça, tá na fofoca, a gente entra no meio ali e ajuda a comentar? O mal-estar é imediato. Porque não é só o nosso sentimento e o nosso pensamento, é a somatória de tudo isso. Então esse é o mecanismo. Por isso precisamos analisar isso com muita seriedade. A gente ouvia antigamente dizer, tudo que você deseja, tudo que você faz, volta. Mas a gente não entendia. Hoje nós compreendemos o mecanismo disso. E é por isso que aqui na Fluido, batemos na mesma tecla. Desligue o celular, não fale com o companheiro ao lado, se mantenha em pensamento elevado, pois para recebermos o que estamos buscando, é necessário estarmos todos na mesma frequência, na mesma sintonia. Sintonia e frequência é lei. Nosso pensamento viaja no tempo e no espaço como ondas de rádio. A AM não interfere em FM e o contrário também é verdadeiro. Não tem como acessar as energias de FM se estamos mergulhados em AM. Assim percebeu Kardec a importância dos ensinos espíritas na revelação do mundo espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o mundo material. Percebeu ele que só os novos estudos do espiritismo e da ciência deixariam um dia de ser exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem. E a religião, por sua vez, acompanharia e aceitaria as comprovações científicas. Então, a religião não seria mais desmentida pela ciência e a ciência respeitaria a religião. No livro A Gênese, capítulo 1, item 55, Kardec escreve que o Espiritismo, sendo uma doutrina também em evolução, como tudo que existe, jamais será ultrapassada, visto que se a ciência provar algo diferente do que diz a doutrina se modificará naquele ponto que foi desmentida e acompanhará a ciência. Kardec nos esclarece que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, não estática, não está pronta, não está fechada, e que como tudo progride, e como tudo a doutrina progride. No entanto, até hoje, Kardec não foi desmentido. Em um único ponto, o contrário acontece. A ciência caminha na direção da descoberta do homem espiritual. Então nós estamos hoje num tempo, num período, aonde somos privilegiados de estarmos vivendo nessa época, aonde temos acesso a toda essa tecnologia, a toda a informação na nossa mão, aonde percebemos que a ciência caminha a passos largos junto com a religião. Não a religião de título, a religião de se religar a Deus. Vamos analisar sobre isso. Muito obrigada a todos, tenham todos uma ótima tarde, um ótimo domingo, uma ótima semana e vão todos em paz.